Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 25 de junho de 2024, para juntos lermos a palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Vamos para a leitura sem mais delongas. Hoje leremos 2 Reis, capítulos 11, 12, 13 e 14. Então, vamos para a leitura. 2 Reis, capítulo 11. Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real. Contudo, Jeozeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou em um dormitório com a sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os comandantes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas e fez um acordo com eles no templo do Senhor, sob juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma terça parte de vocês ficará de guarda no palácio real, outra terça parte na porta de Sur. A terça parte restante ficará na porta por detrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Matem todo aquele que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os comandantes dos batalhões de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos comandantes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs nele a coroa e lhe entregou uma cópia do testemunho. Em seguida proclamaram no rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Ela viu o rei em pé junto à coluna conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Então Atalia rasgou as próprias vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos comandantes dos batalhões de 100 que estavam encarregados das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entraram no templo do palácio, e ali foi morta. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo da terra foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Levou consigo os comandantes dos batalhões de 100, os cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei desde o templo até o palácio, passando pelo caminho que dava acesso à porta da guarda. O rei então assentou-se no trono real. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade se acalmou depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. 2 Reis, capítulo 12. O reinado de Joás, rei de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú,
Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que repare qualquer parte danificada que houver no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão reparando os danos no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em deixar de receber prata do povo e em não serem os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou um cofre, fez um furo na tampa e colocou-o ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam no cofre toda a prata trazida do templo. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam no cofre toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata no cofre, o escriba real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em bolsas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor: os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeiras e pedras lavradas para reparar os danos feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas da reforma. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, de cortadores, de pavio, de bacias para aspersão de trombetas, nem de nenhum outro utensílio de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores e eles a empregavam para o reparo do templo do Senhor. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. No entanto, a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei de Arã, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, além de todo o ouro encontrado nos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei de Arã, que assim se retirou de Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Os seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. E Amazias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Reis, capítulo 13, o reinado de Jeoacás, rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os entregou nas mãos de Hazael, rei de Arã, e do seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu a forma cruel com que o rei de Arã oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel que escapou do poder de Arã.
Assim os israelitas voltaram a habitar em suas casas como antes. No entanto, não se afastaram dos pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, antes permaneceram neles. Até mesmo o poste de Azerá permanecia de pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerras e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei de Arã havia destruído a maior parte dele, reduzindo-o a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, todas as suas conquistas e tudo o que realizou, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. A morte de Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvado sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou e golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você o vencerá somente 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael oprime os israelitas. Hazael, rei de Arã, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso para com eles, teve compaixão e se preocupou com os israelitas por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los da sua presença. Hazael, rei de Arã, morreu e Ben-Hadad, o seu filho, sucedeu como rei. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que, em combate, Hazael havia tomado de Jeoacás, o seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou em combate, e assim reconquistou as cidades israelitas. 2 Reis, capítulo 14. O reinado de Amazias, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não como foi seu antepassado Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incensos neles. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou:
Os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joquteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, tu derrotaste Edom e agora estás arrogante. Comemora a tua vitória, mas fica em casa. Por que provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 400 côvados do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e Jeroboão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias constam nos registros históricos dos reis de Judá. Visto que tramaram uma conspiração contra ele em Jerusalém, Amazias fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultaram em Jerusalém junto dos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e o proclamou rei no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. O reinado de Jeroboão II, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos seus pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, tudo o que realizou e todas as suas conquistas militares, incluindo a maneira pela qual recuperou Damasco e Amate para Israel, antes pertencentes a Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel, e Zacarias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Encerramos nossa leitura de hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Que nós possamos lembrar sempre desse versículo. Ontem, com tristeza, nós comunicamos o falecimento da esposa do pastor Alessandro Costa,
nosso colega no Instituto Bíblico, que carece das nossas orações nesse momento, juntamente com suas 3 filhas. A Jucineide e o pastor Alessandro Costa foram nossos amigos, foram nossos colegas, foram nossos irmãos ali na classe Querigma durante os 3 anos de Instituto Bíblico que nós estudamos. Peço que intercedam pelo reverendo Alessandro Costa e suas 3 filhas. Agora vamos parabenizar os aniversariantes desse dia 25 comigo. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 25 de junho de 2024. Parabéns também aos casais completando mais um ano de casados, os bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns também a Cida Beirigo, lá de Tuiutaba, ao Vino Ferreira de Tesouro, a Carla Martins, minha cunhada, lá de Jataí, e a minha prima Ivone Albino, lá de Turama. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela vida da Cida Beirigo, do Vino Ferreira, da Carla Martins, minha cunhada, da Ivone Albino, minha prima. Que o Senhor os abençoe grandemente, sustente, fortaleça, dê saúde, paz, prosperidade. Pai, alcance-os, ó Deus, com muitas felicidades e muitos anos de vida, bem como aos casais completando mais um ano de casados, os bebezinhos completando mais um mês de vida. Pai querido, os assista, os acompanhe em toda a sua vida, Pai querido, dando-lhes, ó Pai, tudo aquilo que realmente o Senhor tem preparado para eles. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor os alcance sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?